e dessa ementa eu a dividi em 3 partes. Até porque é uma ementa que tende a ajudar níveis diferentes em que vocês estão aqui, né? Então eu tentei acoplar isso para que a gente consiga atingir, pelo menos, não vou dizer 100% porque a gente não consegue atingir, né? Isso é uma utopia. A gente vai tentar ali 75% a 80%, e desses 80%, 75% a 80%, se vocês conseguirem pegar macetes, dicas e estratégias que venham contribuir para que vocês consigam acertar as questões, isso é fundamental, o objetivo das aulas, né? Eu digo que a gente no cursinho, a gente não vem ensinar gramática. A gente precisa desconstruir a ideia que cursinho é para ensinar gramática. Ou que o preparatório vai te ensinar. Ele vai te dar, sim, uma dimensão daquilo que é a tua dúvida. Porque a língua portuguesa, na verdade, ela é o calcanhar de Aquiles de todos os concursos que a gente faz. Quem diz que não, é porque deve ser muito bom. Porque eu sei que a área de linguística, ainda assim, também se torna, em muitos momentos, um calcanhar de Aquiles. Se eu não rever, se eu não estudar, se eu não parar para ver as regras e rever regras, até porque a língua portuguesa, ela é mutável, ela se modifica, diferente de vários idiomas que são flexíveis, apenas flexiona. A nossa língua portuguesa não flexiona, ela é mutável. Então, conforme as regras vão mudando, alguns dos passos que a gente aprendeu anteriormente, a gente precisa deixar de ladinho para que a gente aprenda o quê? Novas regras novamente. E isso muitas vezes acaba deixando a gente desconfortável, a gente acaba confundindo, que é muito normal. Então, para essa primeira aula, a gente vai focar muito a parte de interpretação e compreensão, visando primeiro essas habilidades. Nas nossas próximas aulas, a gente vai dividir na parte de articuladores, coesão, e a terceira, que eu acredito que é a pior de todas, a gramatical mesmo. Aquela em que a gente pega aqueles textos gigantescos e a gente precisa saber por que está craseado, a diferença dos porquês, o A e a V existir com o A normal, artigos definidos, pronomes. Então, a última etapa, ela vai ser um panorama do que a gente realmente vai pensar na parte gramatical que está sendo pedida. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, antes da gente iniciar, de fato, eu preciso saber quais são as áreas de vocês, para ver se o que eu separei, que eu mostrei aqui, vai abranger a todos. Olha o que escreveu para aqui. Infantil, anos iniciais, iniciais, a maioria iniciais. Assim não tem muita diferença, gente. Na verdade, a emenda, pelo que eu olhei ali, uma coisa ou outra. Por exemplo, hoje a gente não tem na emenda 1 figuras de linguagem, mas eu trouxe porque figuras de linguagem, elas são cobradas dentro de textos, nas partes de interpretação e compreensão textual. Aí, às vezes, o concurseiro, ele quer entrar com recurso quando ele diz, mas não está na ementa. Eu não vi figuras de linguagem na ementa. Mas se esse conteúdo está dentro de compreensão e interpretação textual, você não pode falar nada. Não tem que você cobrar. Porque ele não está dentro do período de um conteúdo, mas ele está dentro de uma atividade sendo exigida em compreensão ou interpretação. Então, às vezes, a gente não se prepara em alguns pontos porque a gente não entende a amplitude daquilo todo. Mas é notório, gente, figuras de linguagem caem em todo concurso público. E eu separei uma parte só de figuras de linguagem porque eu andei vendo as provas da FURB e ela faz bastante as pegadinhas de figuras dentro dos textos. E não está na ementa de vocês. Se vocês pegarem a ementa do conteúdo de língua portuguesa, não tem figuras de linguagem. Mas ela vai estar dentro das compreensões ou interpretações. Vocês vão fazer. Meninas, boa tarde, vocês que chegaram agora. Eu queria saber a área de vocês, antes da gente começar. Eu vou fazer as iniciais e assistência. Eu vou anos iniciais. Já ouviu falar? Então, gente, vamos começar, né? Outra coisa, qualquer dúvida, pode parar. A gente fala, a gente conversa a qualquer momento. Qual é o objetivo das nossas aulas? Tirar dúvidas, ensinar dicas, estratégias, tá?
Pessoal, a gente vai iniciar com um tema que ele é bem confuso. Eu costumo dizer que as pessoas não conseguem discernir o que é compreensão e interpretação textual. Porque geralmente quando a gente fala de um apanhado só. Então lá na emenda, compreensão e interpretação textual, uma coisa só, não é, gente. Compreender não significa que você interpreta e que sua interpretação está de acordo com aquilo que está sendo exigido. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar quando a gente pega aqueles textos gigantescos, né? Ou textos até menores também, é a gente ter o ponto. Eu preciso o quê? Primeiro, compreender. Se eu tiver que reler 2 vezes o meu texto, eu vou fazer isso. Porque eu preciso ter, através da minha compreensão, a ideia central do que trata aquele texto. Eu não posso ser simplesmente pegar, vamos supor, uma imagem. Temos uma imagem, temos aqui uma informação. 191, ligue 191. Eu não posso olhar aquela imagem e entender que aquela imagem se trata somente de uma abordagem de urgência e emergência. Eu preciso olhar a imagem, olhar as informações, ler os pormenores. Todas essas situações são pistas. A gente costuma dizer que um texto, seja por imagem, seja por escrita, por letra, ou palavras, ou números, ele traz pistas. E essas pistas vão significar muito nas respostas de vocês. Eu digo que quando a gente interpreta, a gente pode interpretar de 2 formas. Segundo a visão do autor, segundo a nossa visão, que é o nosso risco. Que a gente não pode interpretar conforme a nossa cabeça pensa. A gente tem que tentar achar o quê? A posição do autor. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou ter certeza? Como é que eu consigo ter certeza que a base interpretativa que eu fiz sobre aquela questão está dialogando com o que o autor está pedindo naquela questão? Como é que eu posso fazer? Aí entra as dicas que a gente vai trabalhar hoje. Tá? E aí é preciso vocês se atentarem a cada passo para que a gente consiga tirar o máximo proveito de todas as informações que eu der para vocês agora, porque depois a gente vai treinar. Então, baseado no que eu falar para vocês agora, vocês vão treinar algumas questões. Então, vamos lá. Em enunciados sobre compreensão de texto, você encontrará expressões. Gente, isso aqui, ó, é primordial. Por quê? Questões de base de compreensão textual, ela vai trazer questões com esse início. Segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa e o autor sugere. Agora eu pergunto de vocês aqui, ó. Essas 5 opções, elas podem ter o mesmo tipo de resposta? Numa questão de interpretação e compreensão, que no caso esta é de compreensão. Eu consigo ter a mesma resposta, um parâmetro de respostas idênticas para esse tipo de situação aqui, ó. São 5. O que é que vocês acham? Uma questão da FURB, por exemplo, iniciando assim. Segundo o texto, as 10 maravilhas do mundo. Essa questão, segundo o texto, as 10 maravilhas do mundo, ela vai ter o mesmo tipo de parâmetro para eu achar a resposta de uma outra questão que vai me dizer assim no início. De acordo com o autor, as 10 maravilhas do mundo. O que vocês acham? A primeira dica já está aí. A gente precisa começar a desconstruir o que a gente... Vamos lá. Você acha que tem a mesma resposta? Quem acha que tem a mesma resposta, gente? Vamos lá. Quem acha que não tem as mesmas respostas? Pessoal, elas não vão ter as mesmas respostas nunca. O parâmetro de uma é completamente diferente de uma para outra. Primeiro ponto. Segundo texto, onde está o meu enfoque? Vamos lá. Quando eu pego uma questão segundo o texto tal, onde está o enfoque do meu texto? No próprio texto. De lá, você precisa compreender a ideia central. Não é verdade?
Então, questões que eu inicio com segundo texto, a base de compreensão vai estar no próprio texto. Mas quando eu tenho uma questão de acordo com o autor, não. Professora, mas não é o autor que escreveu o texto? Mas o autor pode dialogar com alguém neste texto. E quando ele dialoga, eu não tenho como saber qual é a base que ele quer me passar e qual é a base do diálogo da pessoa com quem ele está fazendo aquela situação no meu texto. E como é que eu vou compreender? Como é que eu posso usar uma dica para fazer uma diferença entre um e outro? Aqui, eu não vou me importar com os personagens que porventura entrarem nesse enunciado, porque o meu enfoque vai ser o texto. Mas aqui eu preciso levar em consideração a fala 100% do autor. 100%. Mesmo que ele esteja dialogando com outros personagens no próprio enunciado. Ainda assim eu vou ter como enfoque o pensamento dele. Mas aí vocês podem se questionar. Como é que a gente consegue ter um parâmetro do que aquele cara ou aquela mulher está pensando? O que é que ele quer? E a gente volta lá para a questão número 1 de novo. Ele traz uma ideia central. Ele traz uma informação que a gente costuma dizer que é a informação tese. E ele traz palavras-chave. Isso é importante para eu compreender questões. Eu não sei se é o calcanhar de Aquiles de vocês, as bases interpretativas, ou se vocês têm mais familiaridade. Mas, ultimamente, eu observei que os concursos, eles estão remodelando a forma de pedir questões de base de compreensão e interpretação. Principalmente, eu estava vendo concursos da Sebrasp e eu acho que foi da Vunesp que eu vi também, que tinham questões que elas não ficavam mais tão claras. Mesmo a gente fazendo aquela leitura minuciosa, a gente precisava o quê? Buscar as ideias centrais, as palavras-chave, o foco no objetivo do texto, para poder sim eu começar a ter uma base interpretativa. Então aqui o primeiro ponto é prestar atenção no início dos enunciados. Seguir as pistas que o próprio enunciado já traz para vocês. É uma coisa prévia, ele já antecipa para você o caminho que você precisa seguir nos enunciados das questões. Segundo o texto, o meu foco é o texto como um todo, a ideia central, o objetivo central, as pistas que vão estar lá explícitas e implícitas, porque estarão lá. De acordo com o autor, eu preciso ter o cuidado para fazer a base de compreensão do autor e tirar de ladinho o diálogo que ele faz com os outros personagens no próprio enunciado. Levar em consideração somente o que o autor está dialogando comigo. No texto, remete aqui também, ó. Meu foco vai ser o quê? O texto. Geralmente, questões que iniciam no texto, se vocês pegarem, se vocês estiverem estudando em casa, e baixarem últimas provas de concurso, vocês vão ver que essa expressão no texto sempre faz aquelas sequenciações de opções. 3, 2, 1, 1, 2, 3, aquelas que embaralham as questões para vocês irem marcando. Por quê? Porque fica muito simples. Ela já remete que o próprio texto vai te dar a resposta. Esse aqui é o perigo. O texto informa. Não é igual a esse nem a esse. Por quê? O texto informa. Quando vocês pegarem uma questão, o texto informa. Por que é diferente? Por que vocês acham que esse enunciado é completamente diferente dos outros? Vamos, pessoal, para vocês tirarem as dúvidas. Essas são 5 dicas valiosíssimas. Quem aprende essas 5 dicas dos enunciados gabarita a questão de português. O que vocês acham que é diferente no texto informa?
Poxa vida, não é possível isso não. Aí, eu sabia que em algum momento vão faltar incentivos, sabe? Aí, a gente coloca um incentivo que de repente aflore a memória de vocês. Através da serotonina, né, da dopamina, vocês consigam aí despertar ali um pouquinho, vamos lá. Não é possível que agora ninguém vai se sentir encorajado. Se ali onde está segundo o texto, a informação está no texto, né? O texto informa que tem uma informação também no texto. E que ela Mas eu não entendi o porquê da diferença. Porque lá em cima eu tenho explícito e implícito. No texto, o texto informa, eu só tenho explícito. Ele está escancarado. É uma informação onde a minha ideia central está lá, bem no comecinho. Ele já começa falando sobre a ideia central. E ali, o texto informa, ele não tem nada oculto. Subliminar nada. Nada. Ele está puramente explícito. Você leu, você compreendeu a tese, está logo no começo, você já vai ter a noção do que trata, principalmente aquele texto. Ó, vocês perderam. A prof já garantiu aí, ó, o docinho dela. Obrigada. E agora, esse aqui que também vai fazer uma contrapartida com esse, ó. O autor sugere. Vamos lá. Eu vou listar de novo. Isso. De acordo com o autor, tem um estudo ali por trás, né? De acordo com o autor, vai trazer todo o estudo e a teoria que ele tem, né? Sim. E o autor sugere, ele também, ele está embasando em algum estudo. Acho que pode ter uma coisa de implícito e explícito também nisso aí. Talvez aquilo que, de acordo com o autor, é um mapeamento da fala dele dentro do texto voltado para a fala dele. E o autor sugere, de repente, uma coisa mais implícita, uma informação que a gente tenha que deduzir do texto. Também, mas tem algo que faz a controvérsia de ambos. Tem uma controvérsia de um para outro. Vamos lá. Quem consegue entender que aqui é diferente? Esse é inverso desse. Ponto. A gente já sabe que são opostos. Por quê? Se eu tenho um que dialoga, o outro, o que é que ele faz? No primeiro, ele faz o quê? Ele dialoga no enunciado com personagens no enunciado, certo? Nesse aqui, ele não faz isso. Ele não tem outras pessoas no enunciado. Ele não faz outras associações no enunciado. E detalhe, ele não categoriza nada. Ele não afirma nada para você. Ele deixa subentendido. Porque é apenas uma sugestão, uma possibilidade. E aí é que está o problema. Porque geralmente as questões que iniciam com esse tipo de início, de base e compreensão, elas não vêm 100% com clareza. Exato. E sabe quais são essas questões? As que tem pronome demonstrativo. As que vão para os porquês, para as frases, para aquelas oxítonas, paroxítonas e paroxítonas, os ditongos e atos, ditongos. Essa questão geralmente vai pegar um fragmento do teu texto, provavelmente com uma colocação pronominal, de ênfase, mesóclise, hipótese, mais ou menos, e ela vai fazer isso porque ela não quer te dar afirmação. Ela quer que você afirme para ela. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui, ó, que esse é o pior de todos. Se vocês estiverem estudando por provas de concurso, não sei como é que vocês estão fazendo, se vocês estão pegando banco de dados, quando vocês pegarem essas questões
de o autor sugere, vocês já vão lembrar. O autor sugere é dúbio, geralmente ligado a questões de gramática, pega fragmento do texto e ele vai ligar a questões de gramática. Geralmente, uso de crase, uso dos porquês, tá? O verbo existir e haver, geralmente também está. E uma coisa que é bem interessante, ele também trabalha com a polissemia, com palavras polissêmicas, que são aquelas palavras escritas, muitas vezes iguais, ou foneticamente iguais, mas com sentidos e características completamente diferentes. Então, esse autor sugere, ele é o calcanhar de Aquiles da compreensão. Mas se você gravar que ele é o inverso de acordo com o autor, você já vai ter uma contrapartida de que aí ele só vai te sugerir, a resposta é tua. Ele vai te mostrar metade do caminho. E aquele restante é contigo. Agora os outros não. Os outros, basicamente, quase todos, eles vão te direcionar até a resposta. Se você souber usá-los corretamente. Até aí, alguma dúvida? Não? Quem já tinha trabalhado com as 5 dicas do enunciado? Nunca? Se vocês puderem copiar. Ô, Jéssica, depois que você utiliza... Já mandou. Ah, então tá. Que aí vocês vão conseguir. Gente, são 5 dicas importantíssimas da base de compreensão. Por que é diferente da base de interpretação? Porque a compreensão fala de mim. Fala do compreender do contexto. O que eu consigo compreender é baseado no que está sendo pedido. Eu não posso levar em consideração a palavra compreensão ao pé da letra e dizer eu compreendi desse jeito. Então, desse jeito deve ser a resposta. Se vocês forem fazer isso, vocês vão ficar bem ruins. Porque a base de compreensão, ela leva em consideração a tua compreensão mediante o que está sendo pedido. Mediante o que nós já temos de pistas e de indicações por meio dos próprios enunciados, que são fundamentais para a gente conseguir ter uma resposta decisiva, objetiva, que eu não sei o caso de vocês, mas em muitos momentos que eu fiz concurso na minha vida, às vezes, por mais que eu soubesse que a resposta tendia a ser aquela, eu ainda ficava com um sentimento de, cara, será que não pode ser essa? Mas essa é muito parecida. E aí a gente precisa ter o quê? Clareza e conhecimento dos enunciados. Se eu sei para que serve cada enunciado desse, pronto. Eu já consigo ter a metade do caminho garantido ali. Certo? Até aí tranquilo? Alguma dúvida? Nada? Vamos seguir. Agora, a gente vai para a base de interpretação. Tudo bem, prof? Não. A base de interpretação é diferente da de compreensão. Lembra que eu falei lá no início para vocês que compreensão é uma coisa e interpretação é outra. A gente tende a fazer o apanhadão, não sei, os profs de anos iniciais aqui, colocam no quadro, né? Compreensão e interpretação de texto. Vocês estão pedindo 2 coisas das crianças. Vocês nem sabiam disso. Vocês pedem 2 coisas deles. Só que vocês só averiguam o quê? A interpretação. Vocês não averiguam a compreensão. Se vocês levassem em consideração a compreensão deles, a resposta, por mais que eles dessem lá, que tivesse errado, vocês não poderiam colocar como errado. Vocês sabem disso? Porque o compreender deles é diferente da interpretação que ele precisa ter. A gente faz o inverso. A gente acha que interpretar é uma base opinativa. Compreender é uma base opinativa. Eu posso compreender do meu jeito, a prof pode compreender desse jeito, ela pode compreender desse jeito. Mas o interpretar, eu preciso seguir uma linha de raciocínio lógico. Eu tenho que ter clareza, eu tenho que chegar na resposta final. Certo? Então vamos lá. Interpretar. Interpretação que fazemos do conteúdo. Geralmente está ligado o que é associado a conclusões. E essas conclusões, elas não podem ter o teor opinativo, eu não posso dar a minha opinião dessa interpretação. A interpretação, ela tem que ser dirigida. Ela tem que ter foco.
ela tem que ter clareza. Mas, acima de tudo, ela tem que chegar a atingir o objetivo dela, que é interpretar a questão de acordo com o que está sendo pedido. É diferente. A interpretação dependerá do seu conhecimento de mundo. Por quê, gente? Por que a gente pode dizer que essa interpretação vai depender do que eu sei, de vivências, experiências, de conhecimento de mundo, mas eu não posso aplicá-la em minhas respostas? Por quê? O que vocês acham? Que contribui, mas eu não posso aplicar em minha resposta. A prof quer ganhar mais um docinho, ela já está ali. O que vocês acham, gente? Que no caso da base interpretativa, é ótimo quando eu tenho minhas vivências, minhas experiências, minhas vivências de mundo, meus conhecimentos, mas eu não posso colocá-las como prioridade para responder o enunciado. Ela é somente uma mediadora. Ela somente me mostra, por quê? Porque às vezes, numa questão, vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu não sou muito amante de maquiagem, assim, bem pouco eu conheço das regras do que passa primeiro, o que vem depois, tá? Se vocês me pedirem para falar um negócio, eu vou ficar bem perdida. Mas eu sei que entre vocês há muitos de vocês que sabem as sequências, certo? Numa questão que vai falar sobre beleza, ter um conhecimento de aplicação dos produtos ou da sequência não vai ajudar? Se esse for o foco da questão. Mas ela serve como parâmetro para você responder o enunciado de acordo com a base interpretativa que está sendo pedido? Não. Ela te ajuda a identificar uma pista que a gente chama de pista infográfica. Ela te ajuda a descobrir uma pista que está ali. Ela te ajuda a associar com o que você já sabe de conhecimento de mundo, de vivência. Mas ela não te dá resposta. Só que ela te ajuda. Seja por uma ordem lá dos produtos, seja por uma marca determinante ou não, seja porque você sabia que aquela marca vendia no ano tal e agora essa marca não existe mais. A gente não sabe qual é o objetivo do texto que está sendo pedido ali. Mas ter conhecimento daquilo que você está lendo já te ajuda. Então, a base interpretativa, ela tem esses dois viés. O opinativo, que é o que eu acho, porque ele leva em consideração a interpretação do conhecimento do mundo e a interpretação mediante o que está sendo cobrado, que é, de fato, o enunciado de vocês, o texto de vocês. Então, diferente da compreensão, a interpretação, ela segue esses critérios que vão divergir. A compreensão, posso compreender do meu jeito, mas ainda assim não posso aplicar naquele caminho. Mas eu sirvo pelo menos como parâmetro para eu ter um direcionamento. A interpretação eu não posso levar a base opinativa como resposta. Ela serve apenas como mediadora para que eu consiga responder aquele enunciado. Compreender é diferente de interpretar. Muito diferente mesmo. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Estou falando muito rápido.